É difícil entender isso, né? Embora a justiça tenha colocado algumas questões que são pontuais, por exemplo, eu há muito tempo denuncio o absurdo que é a constituição da Fundação Renova. Falo isso há muito tempo, não é pouco tempo que eu falo isso não, falo isso há muito tempo. E aí a justiça diz, olha, mas a Fundação Renova foi criada de maneira irregular, como agora se pleiteia dizer, mas quem solicitou a criação da Fundação Renova, ou estava junto na confecção da própria Fundação Renova, foram os entes federais, estaduais. Por que agora questiona-se isso? O juiz federal substituto Vinícius Kobuti negou o pedido de cumprimento provisório, já que a questão foi resolvida na decisão original. E, segundo a decisão, o cumprimento da sentença não trará soluções definitivas e apenas ampliará a judicialização. Vou começar com você, Claré. É uma derrota, né, para quem teve vidas perdidas próximas a eles, para quem teve um crime ambiental cometido sem precedentes na história desse país. É uma derrota, né? Pois é. Paulo, você sabe que enquanto você falava, eu estava viajando, que eu estava refletindo, né? Praticamente todo dia no Talks, a gente volta em algum desses assuntos, né? Dos dois aí, do Brumadinho ou de Mariana. Que situação, né? É um assunto que às vezes pode parecer até chato, mas é a nossa função de informar aqui, de dar e de jogar luz sobre esse tema, né? Mas não tem muito o que dizer, né, Paulo? Acho que todos nós vamos concordar aqui, eu, você e Kertzmann, nesse ponto. E aí, Kertzmann, como é que você avalia essa decisão da Justiça de negar esse pedido da AGU para que imediatamente as mineradoras fizessem o depósito, inclusive no pedido até interferindo em patrimônio das empresas, em capital das empresas? Como é que você vê essa decisão da Justiça que nega esse pedido? Acho que a gente tem que separar essa questão aí em duas metades, Paulo. O Claré, que é advogado, eu não sou, mas do pouco que eu entendo do direito, a fundamentação legal para a decisão do juiz está correta. Sim. Se há uma decisão anterior dizendo que a execução da sentença, né, que a execução efetivamente da dívida, do montante, só se dará após o trânsito em julgado, isso não ocorreu, eu acho que está correto o juiz em não determinar esse arresto de bens agora. E ele fundamenta, né? São empresas muito grandes que têm ativos que podem suprir isso. Essa questão de ordem legal, como eu disse, o Claré é o especialista aqui. Eu estou falando mais como alguém que entende um pouco do direito. Agora, a questão moral é outra, né, Paulo? Porque enquanto não se resolve, enquanto você não mete a mão no bolso dessas empresas, esse processo vai se arrastando. E esse tal do trânsito em julgado, talvez nós, né, a nossa geração, acabe não assistindo. Quiçá as pessoas que foram efetivamente, né, mortas ou perderam tudo, sofreram danos materiais e morais por causa dessa tragédia. Eu acho que esse é o grande ponto, sabe, Paulo? Essa lentidão da nossa justiça, essa condição de recurso sobre recurso sobre recurso. E a gente sabe nisso que acaba, na maioria dos casos, onde que isso dá. Na impunibilidade, seja em crimes, quanto seja nessas reparações civis. É lamentável, sob o aspecto moral, é totalmente lamentável. Eu sei. Diga. Sabe que o Kertzmann falou um negócio muito importante, né, Paulo? Não é nesse caso, naquele caso, no outro caso. Infelizmente, a gente tem uma morosidade muito grande no Poder Judiciário e eu não ponho essa culpa nos juízes, não. Eu ponho essa culpa na nossa legislação. Kertzmann foi assertivo, eu dizer, sobre recurso, em cima de recurso, em cima de recurso. A gente tem, aqui, ao invés da gente ter 2 instâncias, a gente tem 4 instâncias, porque as instâncias especiais acabaram se tornando instâncias ordinárias. Então a gente tem uma morosidade. Gente, eu não sei se quem nos acompanha já buscou algum direito na justiça, tirando o juizado especial, que são valores aí até 20 salários mínimos ou 40 salários mínimos se estiver acompanhado de advogado, e a Justiça do Trabalho, tirando esses dois, gente, é tudo 10 anos, 15 anos, você não resolve nada. Então, isso para qualquer processo. Imagina um processo complexo e bilionário. Então, a gente precisa de uma grande revisão, sabe, dos nossos códigos relativos aos processos, né?
jurídicos no Brasil, porque senão é isso aí, é recurso atrás de recurso atrás de recurso. Agora, a reflexão de vocês dois, eu sei, é um assunto maçante, tem gente que vai dizer, mas estão outra vez falando de mineradora, outra vez falando de mineração, mas o que vocês trazem e que é preocupante, imagine, por exemplo, você que tinha uma atividade rural, familiar, aonde a lama do crime cometido em Mariana, no rompimento da barragem do Fundão, passou por cima. E você nunca mais conseguiu reabilitar-se na sua função original, que era um pequeno agricultor familiar. Ali tinham várias propriedades de pequena agricultura familiar que foram invadidas e tomadas pelo mar de lama que desceu ali no sentido de Paracatu de Dentro, Barra Longa, Acaiaca, locais atingidos por aquela lama absurda que chegou até a foz do Rio Doce, lá em Regência. Imagine você atingido e perdendo a condição de desenvolver a sua própria atividade. E aí os recursos, as enganações, interferem na sua vida, mas não é só na sua vida financeira, não. Tem toda uma história da sua vida que foi passada por cima. Muito provavelmente, história da sua família, dos seus avós que lá já estavam quando na terra que você ocupava naquele rompimento da barragem. E aí é a justiça que deveria corrigir o rumo dos crimes cometidos, das injustiças praticadas, ela submete a um sem número de recursos que protelam essa decisão. Realmente doloroso, é triste saber que um crime da monta do crime cometido em Mariana ou do crime cometido em Brumadinho, no rompimento da B1 no Córrego do Feijão, ficarão aí empurrados ad eternum, empurrados com a barriga e com o dinheiro do pagamento de boas bancas de advocacia. Infelizmente, essa é a nossa situação.